Flamengo e Vasco, só a vitória interessa. O Flamengo apresenta Edmundo à galera. Edmundo é animal, mas quem está com a macaca é sábio. Ricardo Rocha vacila, apela e é expulso. Sem o xerife, o Vasco fica perdido como uma cabra cega. E a partir daí, o Mengo deita e rola. De cabeça, faz mais um. Só dá Mengão na cabeça. 3-0. No final do primeiro tempo, o Vasco diminui. Pênalti. Sávio, o destaque do jogo, não perdoa e marca. No finalzinho, o Vasco dá o último suspiro. Vai, Tetra. Rinaldo. Sábado, 9h15 da noite, no dia 30 de maio de 1964. Vamos ao jogo. Brasil e Inglaterra. A equipe verde e amarela, com pouco tempo de treinamento, ia ser submetida ao primeiro teste da Taça das Nações, enfrentando um adversário de boas condições técnicas. Pelé, como de costume, é a atração máxima. Dele dependeria, em grande parte, a performance do bicampeão do mundo. Começa a atacar a equipe nacional e Vavá perde a primeira grande oportunidade. Atuava bem a retaguarda brasileira e o que faltava era um melhor ajuste na ofensiva. Mas Pelé resolveu armar uma jogada ao seu feitio, dando para Rinaldo em boas condições. Era o primeiro gol da partida e a vantagem se manteria até o final do primeiro tempo. Para a etapa complementar, os ingleses começaram com boa disposição. Não demorou muito e surgiria o empate nesse lance. O Maracanã esperava da seleção nacional aquele grande futebol que o Brasil sabe jogar. O futebol irresistível sob a inspiração do Rei Pelé.
A arrancada para a vitória sairia dos pés de Pelé, propiciando o segundo gol a Rinaldo. Os ingleses lutavam por um novo empate, encontrando resistência na defesa brasileira. Mas é Pelé quem vai decidir mais uma vez. Era a vitória indiscutível sob a inspiração do rei, que proporcionou outro gol, desta vez a Julinho. Os ingleses no ataque e Gilmar está firme no arco. Vejam Pelé. E acerta no caminho e foi aterrado. Uma falta perigosa que Dias aproveitaria bem, marcando o quinto gol. A vitória teve o grande artífice de sempre, o craque número 1, ele, Pelé. Vencer ou vencer. O Maracanã é todo tricolor. O Fluminense, líder, enfrenta o Vasco em crise. É o mais sensacional campeonato carioca dos últimos tempos. O Fluminense encurrala o Vasco. A bola entra ou não entra? Eis a questão. O juiz anula o gol de Renato Gaúcho. Em seguida, o craque sofre um pênalti, esperneia e fica uma fera. A bruxa está solta. Renato sente a coxa e sai contundido. No segundo tempo, o Vasco, com 10 bravos, enfrenta uma verdadeira blitz tricolor em busca daquele gol salvador. O Fluminense domina, mas quando vence a barreira cruz-maltina, encontra Carlos Germano, o destaque da partida. A galera vai à loucura. De um lado, o Fluminense é todo pressão. Do outro, uma compacta muralha vascaína se defende como pode. Zero a 0. Decepção pó de arroz. Um resultado que provou ao Fluminense que sem Renato Gaúcho fica difícil achar o caminho do gol. Flamengo e Botafogo fazem um duelo de titãs pela liderança do Campeonato Carioca de 1995. E as câmeras do Canal 100 colocam você dentro do campo. É um jogo nervoso, disputado palmo a palmo. O Botafogo começa sufocando o Flamengo, que não vê a cor da bola.
A torcida rubro-negra suava frio. Tudo levava a crer que a qualquer momento o Botafogo faria o seu gol. No segundo tempo, como diz o velho ditado, quem não faz, leva. O Botafogo dominava, mas quando o Deus do futebol quer, não tem jeito. Romário dá uma canelada mágica e Sávio não perdoa. Mengão 1-0. A galera vai à loucura. O Botafogo vai com tudo para cima do Flamengo. O time da Estrela Solitária ataca, mas quem brilha mesmo é a estrela de Roger. O arco rubro-negro parece benzido. Roger faz defesas milagrosas e se consagra como o herói do clássico. Sávio deita e rola e o Botafogo vai ao desespero. Fim de jogo, 1-0. O Flamengo assume a liderança numa vitória dramática. Recordar é viver. Você vai assistir agora cenas do longa-metragem Brasil Bom de Bola, filme oficial da FIFA, realizado pela equipe do Canal 100 em 1970. Finalmente, México 70. O Brasil fora incluído por sorteio no grupo de Guadalajara, juntamente com a Inglaterra, a Tchecoslováquia e a Romênia. Uma chave difícil. Os ingleses de olho no bi. Os tchecos, confiantes até demais numa boa campanha. E os romenos, apontados como azarões, mas nem por isso menos perigosos. Nesse calorento 3 de junho, os brasileiros pisaram o gramado do estádio de Guadalajara para enfrentar uma equipe toda de branco formada por 11 sólidos tchecos. Nesses minutos iniciais, a bola rolava, tocada pelos pés nervosos dos adversários. Ninguém resiste à emoção natural de uma estreia, seja um gênio da bola ou um perna de pau qualquer. Aos 10 minutos, falhava a defesa e Petras entrava livre para marcar. Mas o Brasil não se abalou. Ao contrário, cresceu em campo. Aos 24 minutos, Pelé sofre falta. Rivelino. Era uma alegria ver que Tostão havia superado seu problema, lutando como um valente, sem tréguas, cavando o jogo e enfrentando na raça e no corpo a corpo a robustez tcheca.
No terceiro gol, explodia um dos craques da Copa, Jair. E o mesmo Jair liquidava a fatura com um gol que ficaria para a história do 9º Campeonato Mundial de Futebol. No domingo 7 de junho, a torcida brasileira tomava conta das ruas de Guadalajara. Marcava a tabela: Brasil versus Inglaterra. Era a vez de enfrentar o time da rainha. Eles chegaram ao México com a coroa de 66 e uma arrogância que havia provocado indisfarçável mal-estar. Os mexicanos não gostaram e decidiram torcer pelo Brasil. A seleção nacional jogava cautelosamente, mas com todo empenho e decisão. Os ingleses eram duros e ficavam bem colocados em campo. No arco, Félix estava bem, segurando as bolas e tendo que aguentar o sarrafo britânico. Para responder à dureza dos ingleses, Carlos Alberto resolveu aplicar um tranco de tirar lasca. Era um jogo entre cavalheiros, mas entre homens também. Aos 13 minutos, dos pés de Tostão, se originava um dos mais belos lances da Copa 70. Aí, então, Ramsay desfez a retranca e mandou que os ingleses fossem para frente. Seriam 10 minutos tensos, de nada valendo a fúria do leão, que perdia, assim, a pesada e enganadora máscara. Na véspera do jogo com a Itália, um jornal mexicano publicou em manchete: este Mundial carrega a marca dos brasileiros. Só por azar eles perderão a Copa. Na França, o mais importante diário esportivo analisava nossas vitórias e estampava em primeira página: pensando bem, não vemos quem possa bater o Brasil. É de longe o melhor de todos os times. Essa também era a confiança dos jogadores. Eles aguardavam a partida final com a mais absoluta tranquilidade. De seu lado, a comissão técnica fazia um balanço das jornadas de Jalisco e preparava os planos para o jogo no Estádio Azteca. Longe das 4 linhas do gramado, após 5 partidas, 450 minutos de bola, no curto espaço de 2 semanas, a 2.000 metros de altitude, os jogadores repousavam para a batalha final. Apesar do esforço físico e da tensão natural de Copa do Mundo, sobrava fôlego. Estamos de camisa enxuta, como dizia Pelé há poucas horas do encontro com a Itália. O preparo físico fora, de fato, um dos grandes trunfos do Brasil. (21 de junho de 1970).
No belo Estádio Azteca, tomado por mais de 110 mil espectadores, decidia-se a sorte da taça Júlio Rimet. Ela iria para o Brasil ou para a Itália, definitivamente. Um sonho de muitas décadas que teria seu desfecho em apenas 90 minutos de jogo. O time brasileiro mantinha desde o começo um admirável equilíbrio emocional, técnico e tático, envolvendo a aguerrida Itália, que aplicava no campo de jogo a superada marcação de homem a homem. Aos 18 minutos, depois de um ataque em massa, uma cabeçada certeira de Pelé. Aos 32 minutos, falhava a defesa brasileira. Como de outras vezes, o empate não esfriou o Brasil. A seleção imperturbável continuou jogando o que sabe, em estado de absoluta confiança. Para o segundo tempo, como uma máquina bem regulada, a equipe brasileira lançou-se à tarefa de devastar o meio-campo italiano, forçando a penetração por todos os lados e deixando tonto o adversário. Estava difícil para a esquadra azurra frear o ímpeto brasileiro. E muitas vezes os italianos tiveram que apelar, segurando na marra os atacantes adversários. Tostão, Pelé, Rivelino, Jair e Gerson faziam o diabo no campo italiano. E a azurra continuava apelando. O segundo gol do Brasil já estava pintando há muito tempo. Pouco depois, era a vez de Jairzinho aumentar.
E o quarto gol, mais uma bomba, desta vez dos pés de Carlos Alberto. Lágrimas e risos dos craques brasileiros sob a ovação monstro que ecoava pelo monumental Estádio Azteca. O Brasil, que entrara em campo como favorito absoluto, havia provado em 90 minutos que o futebol, além de combate, raça e fôlego, continuava sendo praticado como uma nobre arte. Estava encerrada a 9ª Copa do Mundo. E a taça Gilles Rimet seria entregue pelo presidente do México, Díaz Ordaz, ao capitão brasileiro Carlos Alberto. No gesto humilde de cada jogador, beijando a taça, a imagem da sagrada adoração de 90 milhões de brasileiros pelo futebol, que é a paixão de todo um grande país. A volta olímpica era o momento culminante e apoteótico de uma campanha exemplar, perfeita, invicta. A mais espetacular performance que qualquer país já teve em todas as Copas do Mundo. Uma força avassaladora. Entre as eliminatórias e a fase final, 12 jogos, 12 vitórias. Um grande, poderoso e imbatível tricampeão que teve no México o maior triunfo de sua história esportiva. Fluminense, Ezio vai entrar, faltam 15 minutos e fazer o gol da vitória. Quem que você acha que vai fazer o gol da vitória hoje? Renato. Então faz a locução do gol do Renato aí pra gente. Lira cruzou, Renato de cabeça truque.
dribla um, dribla dois, Ezio, pra lá, pra cá, entrou e o gol! Renato Gaúcho pela ponta esquerda, passou por dois, deixou o Jorge Luiz batido, cruzou na área, Molenato guardou. Gol! Ganhar do Flamengo tem um sabor especial? Bem, vai ser uma delícia, vai ser maravilhoso. Eu só espero que o Romário não fique chateado com isso. Vem cá, você não tá um pouco nervoso, não? Claro, 9 anos esperando por isso, tem que ficar nervoso, né? Estão dizendo que o Romário vai desencantar hoje, hein? Vai, claro, ele vai desencantar, claro, né, querido? Tem que desencantar. Ah? Por que o Fluminense vai ser campeão? Porque tem o Renato Gauchão. Vem cá, bicho, você tá meio nervoso, tu veio com a mão na barriga, assim, tá com dor de estômago? É que eu tive que tomar cerveja ali, derrotar assim, cara, que não pode entrar com a Quer latinha. dizer que você tá tenso, tu tá sentindo firmeza mesmo no Fluminense? Eu tô sentindo o clima de 84, sacou? Aquele gol do Assis no último minuto. Apoteose no Maracanã. Flamengo e Fluminense decidem o título carioca de 1995. O que vamos assistir agora já é história, já é lenda. No primeiro tempo, deu flusão até debaixo d'água. Chovia tricolor. Renato, o herói do Fluminense, rompe a defesa rubro-negra e faz o primeiro gol do clássico. Vale a pena ver de novo. E o segundo não tarda a vir, pelos pés de Leonardo. Começa a festa pó de arroz. O título parece decidido, mas Fla-Flu é Fla-Flu. No segundo tempo, o Flamengo volta com muita raça. A bomba santa de branco queima a trave e incendeia a galera. Romário quebra o tabu e faz o seu primeiro gol no Fluminense. Aí o tempo fecha e esquenta o Fla-Flu. Cresce no grito da torcida. Fabinho faz um golaço e empata o jogo. O Maracanã vai à loucura. Foi aí que se deu o milagre. Ailton, o renegado rubro-negro, arma um carnaval pela direita e Renato faz um gol sobrenatural. 3-2. O rubro-negro de ser campeão no seu centenário virou pó de arroz. A bênção, João de Deus. Fluminense, campeão carioca de 95. Eu sou tricolor. Amigos, a humildade acaba aqui. Desde ontem, o Fluminense é o campeão da cidade. No maior Fla-Flu de todos os tempos, o tricolor conquistou a sua mais bela vitória. E foi também o grande dia do estádio Mário Filho. A massa pó de arroz
teve o sentimento do triunfo. Aconteceu então o seguinte: vivos e mortos subiram as rampas. Os vivos saíram de suas casas e os mortos de suas tumbas. E diante da plateia colossal, Fluminense e Flamengo fizeram uma dessas partidas imortais. Daqui a 200 anos, a cidade dirá, mordida de nostalgia, aquele Fla-Flu. Fluminense, vou aos jogos durante o campeonato e final eu não perco nenhuma de televisão. São ângulos diferentes, é uma jogada diferente, mostra a torcida. É uma outra maneira de mostrar futebol que a televisão ainda, infelizmente, não descobriu. Estava conversando hoje com um amigo meu, da minha idade, e nós estávamos lembrando que na adolescência a gente ia ao cinema especialmente para ver o Canal 100. No Maracanã, Fluminense e Botafogo, líder e vice-líder do Campeonato Carioca. No primeiro minuto de jogo, os tricolores inaugurariam o placar. Vejamos como foi. Os alvinegros tinham praticamente toda a partida para corrigir a desvantagem do marcador e passariam a pressionar. Mas a defesa do Fluminense esteve numa grande tarde. As investidas se alternavam, ora um quadro, ora outro no ataque, sendo que as jogadas do Fluminense traziam sempre um maior sentido de objetividade. Confirmando a superioridade tricolor, surgiria o segundo gol, ainda de Amoroso. Acompanhamos o lance até o seu desfecho. Bola nos pés de Garrincha é sempre um perigo. Castilho no gol é sempre uma garantia. Lá vem seu Mané novamente, desta vez para sofrer uma falta bem assinalada pelo juiz, cuja boa atuação foi por todos reconhecida. Propiciou bela intervenção de Castilho. Joga-se agora a etapa final do encontro. Apesar do desesperado esforço do Botafogo no sentido de forçar uma reviravolta no marcador, o Fluminense não esmorece e procura ampliar a diferença. Novo ataque tricolor que vai provocar a atuação de Manga. A esta altura do encontro, o placar definitivo já estava construído.
Nos últimos minutos da partida, uma falta sobre Garrincha dá aos botafoguenses a esperança de um tento de honra. Uma espetacular defesa de Castilho encerra o jogo. Merecida a vitória tricolor. Vamos ao centenário. Em Montevidéu, Brasil e Uruguai disputam o primeiro jogo pela Taça Rio Branco. A seleção nacional é formada de novos. O gramado muito pesado não ajuda. As perspectivas não são boas para os nossos. Primeiro tempo em branco. E felizmente nos 45 minutos finais, os uruguaios entraram no seu joguinho e a rapaziada brasileira pôde lutar de igual para igual. A equipe uruguaia, como de hábito, jogou duro e o 0-0 mostra que nada aconteceu nesse jogo. 3 dias depois, as duas equipes voltavam a se defrontar. O gramado estava melhor e brasileiros e uruguaios puderam exibir uma boa dose do futebol que sabem jogar. O time local pressiona, os nossos se defendem bem, mas nesse lance quase a redonda entra. Mas é o Brasil quem marca primeiro. Depois do gol de Paulo Borges, a jovem seleção nacional esquentou e exigiu o máximo de cuidado do adversário. Segundo tempo, pressão uruguaia congestionando a área brasileira. E Paulo Borges ainda perdia gols. Os uruguaios apertavam o cerco. Vejam o desenrolar do lance que resultaria no gol de empate. A mesma jogada vista de outro ângulo. Observem a falta cometida sobre o keeper brasileiro. Mas os brasileiros responderam, marcando o segundo gol. Nossa alegria durou pouco. Novo empate. Agora resta a negra para a decisão da Taça Rio Branco. É, 0-0 e 2-2. Gols de Paulo Borges e Pedro Rocha. O Canal 100 está revivendo hoje a grande rivalidade entre Brasil e Uruguai. Ganhar do Uruguai no centenário não é mole, não. A banda nem tocava o hino brasileiro. Vamos agora à negra. A única alteração no time brasileiro foi a entrada de Natal no lugar de Edu. Era tudo ou nada. Temperatura de 0 graus, campo encharcado. Condições adversas para uma partida decisiva. Brasil e Uruguai disputam a negra pela conquista da Taça Rio Branco. Logo no começo, o gol brasileiro. Os uruguaios pressionarão seguidamente, mas a nossa defesa joga firme.
Esta seleção do Brasil conta com apenas 3 craques veteranos em partidas internacionais. Os demais estão estreando. Peleja difícil de ser jogada. São péssimas as condições do gramado transformado num verdadeiro lamaçal. Mas ainda assim os craques se empenham, porque há um troféu em jogo. Observem agora o gol de empate dos uruguaios. Mais uma chance para a equipe brasileira. Foi uma partida de muitos gols perdidos. O maior adversário dos brasileiros foi mesmo a lama. Segundo tempo. Pressionam os 2 ataques em busca do gol da vitória. Nos minutos finais, interessava aos brasileiros garantir o empate, porque com esse resultado, a taça continuava em nosso poder. Empate com sabor de vitória. Mais um empate, demonstrando o equilíbrio absoluto entre Brasil e Uruguai. 1 a 1, gols de Dirceu Lopes e Pedro Rocha. E assim, Brasil e Uruguai acabaram campeões, e o Brasil manteve a posse da Taça Rio Branco. Boa noite, amigos. Os clubes cariocas se preparam para o Campeonato Brasileiro comprando, vendendo e trocando jogadores. Todos querem se reforçar para tentar o título que está em São Paulo há 2 anos. O Canal C, numa homenagem aos clubes do Rio, lembra hoje um Flamengo e Vasco de 1974, decisão da Taça Guanabara. Quase 200 mil pessoas foram ao Maracanã para ver um Flamengo de Renato, Geraldo, Júnior e um garoto cabeludo de nome Zico. E um Vasco com Andrada, Alcir, Moisés e Roberto Dinamite. Vamos então ao Maracanã, final da Taça Guanabara de 1974. Já a torcida rubro-negra no Rio não tinha motivos para ficar com medo. O Flamengo entrou em campo campeão, pois lhe bastava o empate para conquistar o último título da Guanabara. Duzentas mil pessoas foram ao Maracanã assistir a partida decisiva entre o Flamengo e o Vasco. Os cruz-maltinos começaram ameaçando sem resultado. O Mengo tentou decidir logo a parada, mas a defesa do Vasco não estava para brincadeiras. Não foi, porém, um grande jogo. Os times mostraram total incompetência em fazer gols. O segundo tempo apresentou momentos de emoção. Vejam. No fim, a partida acabou 0 a 0, para a alegria geral da cidade. O Flamengo foi mesmo campeão carioca de 74. Em 1974, Corinthians e Palmeiras decidiram mais uma vez o Campeonato Paulista. O Timão entrava em campo com a angústia de 20 anos sem título.
Nunca tantas promessas foram feitas. Seu último campeonato foi em 1954, ano do 4º centenário de São Paulo, justamente contra o Palmeiras. Até Pelé dava entrevistas desejando que o Corinthians ganhasse o caneco. 120 mil pessoas invadiram o Morumbi e 80% era da fiel corintiana. Nos rostos dos jogadores e da torcida, o nervosismo estava aparente. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Ela roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, depois se senta em cima dos pratos da lâmpada pra descansar. Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas que fica dando volta em volta de mim todas as noites só pra me beijar. No dia 18 de dezembro de 1974, o Corinthians, do técnico Pirillo, entrou em campo com Butice no gol, Zé Maria, Brito, Ademir e Vladimir, Tião e Rivelino, Vaguinho, Lance, Zé Roberto e Adãozinho, depois Pita. O técnico do Palmeiras, Oswaldo Brandão, era o mesmo que em 1954 deu o último título ao Corinthians e armou o Palmeiras com Leão no gol, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, Ronaldo, depois Fedato e Ney. Vamos à decisão. Há muito tempo não se via tanta expectativa para uma final em São Paulo. Também não era para menos. O Corinthians de Rivelino poderia se sagrar campeão depois de 20 anos se derrotasse o Palmeiras de Ademir da Guia. A fiel torcida corintiana, entretanto, saiu do estádio decepcionada mais uma vez. O seu time ameaçou, mas perdeu o título. A personalidade tranquila de Ademir da Guia novamente sobrepujou a neurose de Rivelino e o nervosismo de Silvio Pirillo, espelhos da angústia do Corinthians e de sua torcida. Assim, o gol do Palmeiras foi uma consequência lógica do que se viu em campo. E o Palmeiras foi mais uma vez campeão, graças ao talento de um craque que Zagallo desprezou. Sempre que os dois clubes se encontram é matar ou morrer. Em 1966, por exemplo, os dois dividiam a liderança do campeonato e foram para um duelo ao sol do Pacaembu. Quem vencesse o clássico ficaria isolado na liderança e daria um passo decisivo para o título. No dia 2 de outubro de 1966, num Pacaembu completamente lotado, o Palmeiras entrou em campo com Valdir no gol, Djalma Santos, Djalma Dias, Minuca e Ferrari, Zequinha e Ademir da Guia, Dario, Ademar Pantera, Servilho e Rinaldo, comandados pelo bruxo Fleitas Solis. O esquadrão corintiano, para tentar quebrar um feitiço de 12 anos sem título, foi com Marcial no gol, Jair Marinho, Galhardo, Clóvis e Edson, Dino, Sani e Nair, Marcos, Flávio, Rivelino e Gilson Porto. Vista sua roupa de astronauta... Para a longa viagem rumo à Lua. E no futebol, São Paulo pega fogo. Corinthians e Palmeiras, juntos na tabela, disputam a liderança do campeonato. A torcida vibrará durante 90 minutos, porque há craques em quantidade e bom futebol de lado a lado.
melhora a equipe corintiana. E nesse lance, bola na rede. Vejam. Corinthians 1-0, uma vantagem que seria garantida a todo custo. A reação palmeirense encontrará sempre a resistência decidida dos defensores contrários. Restará a esperança de um segundo tempo melhor para o time do veterano Djalma Santos. Em jogo como esse, os minutos finais serão disputados com os nervos à flor da pele, às vezes com excesso. Mas se o juiz está atento e é enérgico, a disciplina será mantida. E os últimos instantes foram do Palmeiras, dando tudo pelo empate. Mas o Corinthians resistiu bem e garantiu a vitória e a liderança do Campeonato Paulista. Brasil tricampeão do mundo contra uma Argentina que estava meio por baixo. Brasil e Argentina. Primeiro jogo pela Copa Roca em Buenos Aires. Noite fria, temperatura baixíssima. Fator que favorece o adversário dos tricampeões do mundo. Para os argentinos que andam tão por baixo nos últimos anos, a conquista desta Copa seria a total reabilitação. Mas a seleção de Zagallo, invicta há mais de 20 jogos, iria defender com entusiasmo sua posição invejável. Neste lance, Tostão chegaria uma fração de segundo atrasado. Foi uma das poucas chances de gol neste primeiro tempo em que as duas seleções tocaram muito a bola, mas não souberam criar situações de perigo. Na etapa final, o jogo melhorou. Brasileiros e argentinos se mandaram à frente em busca da vitória. Vejam o gol do Brasil. Quem vai marcar é Paulo César. Alegria entre os brasileiros. A chance de vitória é grande. Agora, com a habilidade individual dos craques, era uma questão de tempo. Segurar o jogo, tocando a bola. Foi o que o técnico mandou fazer. Mas os argentinos não desanimaram. Cochilou a defesa brasileira e eles empataram em cima da hora. A vitória escapou de nossas mãos no primeiro jogo da Copa Roca. Então, Hernani, conta aí pra gente, qual é a grande barbada do Grande Prêmio Brasil de amanhã? Olha, é uma prova muito difícil, que são 20... Se o Palmeiras jogar a metade que jogou contra o Grêmio, ganha o Palmeiras. Tá? E no Sul, quem ganha? Inter ou Grêmio? Se o Grêmio jogar o que jogou, ganha o Grêmio. Ganha o Grêmio. Entende esse negócio, paca, viu? Vamos então a um Grenal de 1972. É o Canal 100, o maior arquivo do futebol brasileiro. No Estádio Olímpico, em Porto Alegre, a festa pertenceu à torcida do Internacional.
O time já havia conquistado o tetracampeonato gaúcho por antecipação e a tabela marcava a última partida contra o Grêmio, seu rival de sempre. Para o Grêmio restava uma esperança: ganhar o jogo e quebrar a invencibilidade do campeão. E o 11 tricolor deu tudo pela vitória. Uma vitória moral, o que já é alguma coisa para quem não havia feito boa campanha no Campeonato Gaúcho. Jogando certinho e tranquilo, o Inter garantia o empate nos primeiros 45 minutos. A torcida colorada passaria algum aperto no começo do segundo tempo, quando o Grêmio esteve para marcar. O jogo era equilibrado e as duas equipes perdiam boas oportunidades. Quando o técnico gremista mandou que o time todo subisse para tentar o gol, a defesa do Internacional teve que se desdobrar e provou que é boa mesmo. O Inter tem um artilheiro que sabe fazer os seus gols. A vitória, mais uma vez, nos pés de Claudio Miro. E o Grêmio não desistia, mas a sorte não ajudava os tricolores. O Inter terminou o campeonato invicto e quebrou um tabu, o de que o time campeão nunca vence a última partida. Estamos aqui dentro do depósito de filmes do Museu de Arte Moderna. É aqui que ficam guardadas 8.000 latas do arquivo do Canal 100. Em cada latinha dessa tem um clássico do futebol. Nessas prateleiras tem de tudo: Copas do Mundo, Sul-Americanos, campeonatos estaduais, torneios Rio-São Paulo amistosos, campeonato brasileiro e muito mais. São muitas histórias. Essa latinha aqui, por exemplo, vamos ver o que tem nela. Ih, Campeonato Carioca, 1977. Tan, 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 tan. A torcida do Fluminense foi ao Maracanã na esperança de ver o bicampeão carioca derrotar o Vasco e participar com rubro-negros e cruz-maltinos de um triangular decisivo. Mas o Vasco, a melhor equipe da cidade durante o campeonato, não estava para brincadeiras. Entrou em campo disposto a despachar os tricolores e decidir com o Mengo os destinos do título de 77.
A grande oportunidade do Fluminense viria neste lance, quando Marco Antônio entrou em campo sem licença e o juiz marcou falta indireta. Riva bateu, Marinho chutou, mas Mazzaropi salvou o Vasco. Como quem não faz, leva. Logo no começo do segundo tempo, Paulinho inaugurou o marcador. Vejam o gol de outro ângulo. O Flu poderia ter empatado com Doval, mas a trave salvou de novo o Vasco. A essa altura, o Vasco havia tomado conta da partida. Vamos todos cantar de coração. Cobrado o córner, Edinho marcaria contra o gol tricolor, liquidando qualquer pretensão do Fluminense de adiar a decisão sem depender do Flamengo. Do imenso norte sul deste Brasil, uma estrela na terra. Miranda também chutaria na trave, mas a vitória, de qualquer maneira, já tinha dono, o Vasco da Gama. Com essa vitória, o Vasco passou a depender apenas do seu ótimo futebol. Bola do Mengão de Zico, do Campeonato Brasileiro de 1977. Flamengo contra a Confiança de Sergipe. O Flamengo entrou em campo com Cantarelli, Tuninho, Rondinelli, Nelson e Júnior, Merica, Carpegiani e Adílio, Osni, Cláudio Adão e Zico. Maracanã, 28 de novembro de 1977. Vamos ao jogo. Uma tarde alegre para a torcida rubro-negra. O Flamengo derrotou o Confiança, garantindo o primeiro lugar na sua chave, o que constitui um ótimo handicap para as semifinais. O primeiro gol do Mengo veio logo. O Confiança de Sergipe, uma das surpresas do torneio, não repetiu suas boas atuações. Perdidos em campo, os sergipanos levariam um novo gol no primeiro tempo. Eis o gol de Zico, de outro ângulo. O Mengo poderia ter chegado aos 3-0 ainda na etapa inicial. Os rubro-negros tinham outro motivo para a alegria. Carpegiani está subindo de produção a cada jogo. Em boa jogada, o Confiança chegou ao seu gol de honra. Após sofrer o gol, respeitando o adversário, o Mengo procurou ampliar o placar.
E foi da cobrança deste córner que Cláudio Adão definiu a vitória. Vejam a repetição do gol de Cláudio Adão. Flamengo 3, Confiança 1. Os rubro-negros estão chegando lá. A se conquistar um título inédito até então naquela época para o futebol brasileiro. Por que você acha o Zico o maior jogador, o maior ídolo seu? Porque foi com o Zico que eu aprendi muita coisa dentro e fora do campo. Então, muitas vezes eu tinha dúvidas para resolver alguns problemas meus, eu consultava o Zico, coisas minhas dentro de campo, coisas minhas fora do campo, e ele sempre me ajudou bastante. E, acima de tudo, pelo que ele sempre jogou, pelo que ele sempre foi, uma pessoa muito humilde que dava exemplo para todo mundo. É isso aí. Vamos assistir agora Zico em ação. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata do rival, no maltrato e arrebata com emoção do coração. No sagrado, no gramado, sempre amado, mas cortado no papel. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é filho, nos amigos, já pensou meu Deus. Sempre eu hei de ser. O meu maior prazer vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata de limada, no maltrato, na regata do coração. No sagrado, no gramado, sempre amado, mas cortado. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele brinca, ele é tudo, luta livre, já pensou eu sou. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Maracanã em grande tarde. Era o clássico dos milhões, com as torcidas do Vasco e do Flamengo proporcionando a maior renda do campeonato carioca. Uma partida empolgante, em que o Vasco abriu a contagem através de Zanata. Vejam só a sequência do lance. O Flamengo, por pouco, não empatou com Zico. Mazzaropi, porém, pôs para córner. O Vasco estava com toda a corda, surpreendendo o seu adversário. América 4, gol de Mário.
E o primeiro tempo terminaria com mais esta tentativa rubro-negra. Na segunda etapa, o Mengo continuou insistindo. O Vasco, porém, ampliaria o placar graças a um pênalti. A falta foi assim. O artilheiro Roberto cobrou e marcou. O terceiro gol foi também de Roberto, em bela jogada pessoal. A essa altura dos acontecimentos, o placar já estava definido. Vasco 3, Flamengo 0. Uma excelente vitória dos cruzmaltinos. Com tira-teima, reunindo os dois clubes de maior torcida do Rio, Vasco da Gama e Clube de Regatas do Flamengo. Os vascaínos precisavam do empate para conquistar o retorno e decidir o título com o Mengo. Os rubro-negros precisavam vencer para ficar de uma vez por todas com as faixas de campeão, já que haviam ganho o primeiro turno, que valeu a Taça Guanabara. Uma partida evidentemente nervosa, com as duas equipes correndo contra o relógio. Apesar de seus ataques, o Vasco jogou na retranca, segurando a bola para fazer o tempo passar. Na segunda etapa, o panorama não mudou. Continuava a ser a vascaína, com o time só no contra-ataque. Já o Mengo era todo garra, unido em busca da vitória. Se não fosse o goleiro Leão, o Vasco teria sofrido pelo menos 2 gols. Mas Coutinho soube instruir os jogadores rubro-negros para o que desse e viesse. O gol rubro-negro continuava pintando. E veio o córner cobrado por Zico. Rondinelli correu por trás de Abel e deu o título ao Mengo. Vejam o gol em sensacional câmara lenta. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo.
alegria da galera. Carpegiani merecia. Ele foi o melhor jogador do campeonato carioca. Alegria geral numa conquista que premiou também a melhor equipe do Rio de Janeiro. O homem que imortalizou o soco no ar como uma forma de comemoração. Santos e Botafogo jogam pelo Robertão. 90 minutos de futebol, chuva e boas emoções. Há muitas estrelas dos dois lados, mas a atração maior continua sendo Pelé. Depois de jogada pessoal, Paulo César manda um balaço indefensável. Foi um gol de craque, a bola tomando o endereço certo. O Botafogo sempre superior. E quando o Santos tentava o gol, lá estava o Birajara defendendo tudo. No começo do segundo tempo, os alvinegros mantinham-se na ofensiva, procurando aumentar a vantagem. E Nenê empatava para o Santos. Uma bola chutada com pouca força, mas bem colocada. O desempate. Um lance em que Joel teve a bola dominada e falhou, deixando que Ferretti entrasse livre para marcar.
Depois que os botafoguenses sentiram a reação do Santos, voltaram ao jogo ofensivo. Não adiantou, porque Pelé serviria uma bola sob medida para Abel entrar de cabeça e igualar a contagem. 2-2, um placar justo para o que jogaram Botafogo e Santos. Estamos aqui no meio da galera do Santos, que veio de São Paulo. Final do Campeonato Brasileiro de 75, que foi o jogo daquele gol do Figueiredo, naquela goleira ali, que foi 1-0, o Internacional ganhou o campeonato. E na hora do gol, na hora da cabeçada do Figueiredo, ele foi iluminado por um raio de sol. Era um dia nublado, mas na hora do gol, um raio de sol atravessou as nuvens e iluminou a cabeça do Figueiredo. O Figueiredo já tinha aquela imagem assim um pouco mítica, né, e mística.